Brasil! Agora prestem bem atenção, gente. É uma pauta extremamente importante. Eu sei que a gente está com leveza, vendo a Gisele dançando, né? Uma pauta linda, mas agora a gente tem que falar de saúde, viu? E quando a gente fala de saúde, a gente fica com as preocupações, principalmente com os sintomas que vêm, com sintomas, o Covid acontece e depois as sequelas, né? Tá todo mundo desesperado, gente. Tá todo mundo sem sentir, perdendo olfato, perdendo cabelo, perdendo tudo. E o nosso otorrinolaringologista, doutor Alexandre Colombini, vem hoje dar uma aula pra gente. Eu gosto quando vem médicos aqui, especialistas, que eles ensinam. Bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Muito obrigado. E principalmente agora nessa pandemia, né? Essa Covid aí, as pessoas, cabelo, dor no corpo, dor na perna, e olfato, e tudo. As pessoas, as sequelas parece que estão durando mais do que as pessoas pensavam, não é isso? Exatamente. Além da queixa aguda, né, do momento difícil que a pessoa passa, tem o pós-Covid, né? Esse pós-Covid está durando meses. Pacientes que perdem cabelo, perdem olfato, alteração de memória. Dor no corpo, dor no corpo, fadiga crônica, exatamente. E o olfato e o paladar, por que perde aí? Então, uma curiosidade é que quando o vírus do Covid ele infecta o nosso organismo, é um vírus com transmissão respiratória, como todo mundo já aprendeu, e na hora que o vírus ele entra na nossa mucosa respiratória, dentro do neurônio, lá no nariz, onde a gente vai ver num videozinho daqui a pouco, a gente tem muito receptor de acetilcolina, que é onde o vírus ele se conecta. E quando o vírus faz a conexão lá, ele causa uma inflamação naquele epitélio. Um vírus inflamatório, né? Isso, e aí ele vai levar essa perda do olfato e, consequentemente, a perda do paladar. Que é uma coisa que acontece comumente nas infecções. Quem nunca ficou gripado ou resfriado... E perde o gosto, porque perde o apetite. A comida fica sem parece graça. que é 10 vezes mais, né? Só que é mais frequente, exatamente. Vamos ver o vídeo? Vamos, pra gente entender um pouquinho mais. Então, se a gente olhar lá, a gente tem um esboço de uma cabeça. Então, no ambiente que a gente está, tem os cheiros. E é muito importante a questão do olfato, além do prazer da gente sentir o cheiro e o gosto da comida, é um sentido de defesa do organismo. Porque quando, vamos lá, a partícula entrou, então nosso nariz ele tem a função de aquecer, filtrar e umidificar o ar. Então, esse ar ele é preparado na entrada do nariz e depois ele vai ser conduzido por toda a mucosa respiratória e até para os pulmões. Então, quando a partícula ela entra, ela vai chegar, então ela está no momento lá da entrada, e aí está a parte respiratória. Então, a gente tem os neurônios, esses neurônios eles são envolvidos por umas células. E o vírus, ele afeta essas células, ele não afeta diretamente os neurônios. Por isso que essa perda de olfato e do paladar, na grande maioria das vezes, ela é o quê? Reversível. Pode levar meses? Pode levar até anos. Tá? Então, anos? A gente tem relatos de pacientes com 12 meses, 14, 15 meses com perda de olfato ainda. Nossa. Por que algumas pessoas perdem e outras não? Tem alguma... Cada corpo é Tem, único, exatamente. Não tem nada comprovado, não tem nada de sangue, essas coisas? Não. Você já ficou o sangue positivo, eles estão falando pro Covid, né? Que é mais resistência. Mas se você for ler na literatura, ainda não tem nada muito... Pois é, e o AB, todo mundo teria problema pulmonar, respiratório. E aí a gente não vê isso na prática, no dia a dia, no consultório. Então, assim, você ficou gripada e às vezes não teve perda de olfato e paladar, às vezes você teve uma sinusite um pouquinho mais forte que levou esses sintomas. Então, vai depender do grau de infecção, da virulência daquela cepa que te infectou. Entendi. Você dá um tratamento, então, olfatório, é isso, no seu consultório, para as pessoas ir voltando. Isso. Então, todo mundo que teve a perda de olfato e do paladar... A Gisele teve, o Covid eu tive, gente, e perdi. Tanto o paladar quanto o olfato. Mas, graças a Deus, assim, eu passei muito bem, graças a Deus. E, sei lá, depois de 15 dias já foi voltando. Mas eu fiquei muito agoniada, porque, gente, a banana, você não sentiu o gosto da banana, só a textura você começa a enlouquecer. Você fala, meu Deus, será que eu vou ficar assim? Né? A gente não sabe se volta, se não volta. Tem gente que tá meses já. Sim. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes que têm perda de olfato e de paladar, eles acabam evoluindo com a forma mais leve da doença, leve a moderada. E que a grande maioria também, com 2 a 4 semanas, o olfato volta. Tá? Mas o que a gente fala? Quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento, maiores as chances de voltar. Quanto tempo deve iniciar o tratamento? Então, o treinamento olfatório, eu inicio nos meus pacientes nos primeiros dias. Perdeu o olfato já... Por quê? É tudo caseiro. Então, não tem uma contraindicação, não vai ter um efeito colateral. Diferente, por exemplo, de um corticoide que eu vou precisar usar, de um ácido alfa-lipoico, de alguma medicação específica que eu vou usar para o paciente naquele momento, que eu posso, sim, piorar uma infecção do Covid ou ter um efeito colateral. Aqui, a gente só vai estar estimulando a regeneração. Doutor, e para algumas pessoas pode ser irreversível? Poder até pode. Na prática, a gente não observa isso. Até agonia, né? Não dá. Imagina você sentir o cheiro, gente, das coisas, assim. Tem gente que, por exemplo, não falando, claro que a gente está falando agora do Covid, mas tem gente, por exemplo, eu tenho uma amiga que teve um trauma, né, de incêndio em casa e ela perdeu
um olfato e ela não tem. Aí tem que trabalhar o E aí, psicológico. esse tratamento também serve? Esse treinamento também Então, serve depende ou não? muito do mecanismo da perda do olfato. Que aí é emocional, você teve ela vai um trabalhar muito Então, mas emocional. você precisa ver se foi um trauma emocional ou se foi um trauma físico mesmo. Imagina um Entendi. paciente que sofreu um acidente automobilístico. Teve uma batida na cabeça, um trauma crânioencefálico. E naquele esqueminha que a gente viu no vídeo, rompeu os neurônios. Entendi. Não vai recuperar. Tá? Ou se teve, de repente, uma exposição a um agente químico, uma fumaça, alguma coisa que também levou a uma lesão desses neurônios. Então, dificilmente a gente recupera. Ou paciente que tem um Neurônio Alzheimer, um Parkinson, são doenças que também podem Porque levar o à perda neurônio de não olfato. recupera mais uma vez que você tira, né? que você Depende perde. do neurônio, mas a gente consegue, às vezes, restabelecer. Vamos ver, o meu caso aqui, já perguntando. É que eu tive uma trombose cerebral hemorrágica, né? Então, a cirurgia foi 17 horas de Mas cirurgia. você sente cheiro de tudo. Não, isso aí eu sinto, mas é que eu perdi muito na cirurgia, Sim. né? Tirou muito. Então, quando eu tive que reaprender tudo, reaprender a dirigir, a olhar, a enxergar do lado esquerdo. E o conceito de isso. reaprender é o que a gente traz para o treinamento Eu tive que olfatório. fazer isso com tudo. A gente vai reaprender. Vamos Vamos pra aqui. cá. Olha, lá do Você do lado de lá e eu do lado de cá. A Flor Há vai uma tá flor entre nós. limitando. Você pode explicar do meu lado, por favor? Tá até os copinhos diferentes, Tá tudo ó. separado. E por que, que a Aí gente, tá bom. por que a gente fez isso? Porque, assim, em casa é muito importante que cada pessoa tenha o seu kit. Porque as Sim. pessoas, eles podem estar em momentos diferentes da infecção, Na de fase, transmissão. Tá? Então, você tendo o seu kit, você vai pegar lá seus potinhos, vai montar. O que a gente tem aqui? Cravo, café, essência de baunilha, mel. Adoro. Engraçado que a essência de baunilha, Eu as já ia pessoas às pegar, vezes têm já. dificuldade de reconhecer Eu o cheiro. amo. porque Imagina na hora eu reconhecer. Eu adoro tudo que é de baunilha. vinagre, suco de maracujá ou tangerina e uma essência de menta, que pode ser a pasta de dente que a pessoa, que o paciente tem em casa. E por que você escolheu esses? Na verdade, não fui eu que escolhi isso, já tem É um... o que tinha. É o que tinha na produção, não é isso, né? Não é isso. Tá. Tem alguns estudos já que mostram, são coisas que a gente tem em casa, então foi Tá. padronizado isso. Tá engraçadinha, liga não, ela tá engraçadinha. Mas era o que tinha, ué. Foi você que trouxe, doutor? Esse aqui foi. Não é o que tinha, não. Então, é o que tem em casa. Usa mas pra esse- todo treinamento. Sim, existem kits que dá para comprar no mercado, feitos com essências diferentes, Sim. a gente pode variar os cheiros, mas a Mas ideia esse é o treinamento raiz. Então, a ideia é você trazer exatamente, é você básico. trazer cheiros que são bem característicos, Caseiros. bem conhecidos, por quê? Quando o nosso neurônio ele estiver Estimular, reconectando, né, Tem a religando, a gente justamente pela Tem a lembrança lembrança. olfatória, é quando você sente um cheiro às vezes de Mel. fralda de nenê, alguma coisa, te traz uma memória olfativa. Como que funciona? Como é que chega até a gente sentir o cheiro? Como que Então, funciona? na hora que a partícula ela entra pro nariz, ela vai chegar naquela desenho verdezinho que estava no vídeo. Tava no vídeo. E ele vai conduzir para o bulbo olfatório e do bulbo olfatório vai lá para o cérebro. Tá. Então vai transformar Levou a um... informação. Exatamente. E aí é um sistema extremamente complexo de reações enzimáticas e elétricas e que faz a gente Muito- sentir... O cheiro tá bom aqui, tudo. Então, tô louca. Qual que você vai começar? E aí qual que é a ideia? Em casa o paciente tem que fazer pelo menos 2 vezes por dia. Sim. Tá? E uma coisa muito importante, ele tem que ser persistente no tratamento. Então é um tratamento que às vezes pode durar 2, 3, 4, 5 meses. Então ele não pode desistir na primeira semana, porque não vai voltar na primeira semana. Tá. Depois a gente vai fazer uma brincadeira. Você já viu tudo que eu queria fechar Não, e dá ver se pra você ia fechar e tava tentar funcionando adivinhar. o seu olfato. Vai que você não tá com o olfato funcionando, né? Eu ia conseguir adivinhar todos aqui. E aí qual que é a ideia? Qual que então? você começa, então? Pode ser qualquer um, não tem Tá. uma ordem específica. Você vai pegar o primeiro produto Entendi. Xintim. E É o aí? meu. e a ideia é respirar bem próximo durante 15 a 20 segundos, delícia. pensando no cheiro, reconhecendo o Esse meu é olfato. puro, hein? É lá das Não é bom? Minas. É de Minas? É. Não, esse é puro. Ai, o Não que é. mel te traz? Não é que mel. Doçura. Você ficou doce? Não, Agora eu é bom fiquei mesmo. doce. Mas dá o cheirinho de mel bom mesmo, de qualidade esse aqui. Exatamente. Tem laranjeira? Aquelas... Não. Aí qual que é a ideia? Aí cheirou 15, 20 segundos o primeiro, guarda, vai pegar a segunda substância, Muito bom. vai fazer a segunda substância, no caso aí é a baunilha. Ai, como eu amo isso, gente. Já lembrou do creme de papai. Joga uma baunilha. Eu lembro do Victoria's Secret mesmo. Ah, é perfume? Perfume, É. creme, não é? Nossa, o meu tá bom, gente. Tá funcionando. Ó, tá bom. Fez 15, 20 Vamos segundos, lá? terceira substância. Esse aqui é pra tirar o cheiro. Você Esse neutraliza tira. todos os cheiros. Acaba dando uma Boa de limpada comprar também. perfume, né? É. De comprar perfume assim, O né? café neutraliza, né? É porque ele, como é um cheiro muito característico, ele acaba dando uma limpada realmente no olfato. Cheiro forte. É, não pode ser. Ai, aquelas vai... Cheiro forte, café. Que a pessoa vai...
Em quanto tempo a pessoa vai voltando, doutor? Então, tem alguns Bem- pacientes que voltam com 2 a 4 semanas, como o seu caso. Né, Quanto que teve- tempo? De 2 a 4 semanas é o padrão que a gente espera. Tá? E aí, passou esse período, eu então, gosto já é de- um cheiro mais cítrico, mais né, É bom, hein? ácido, que é o cheiro do... Bom? Vinagre, maravilhoso. Sério? Eu não Claro, gosto não, gente. salada temperada com isso. Jura? Bom. Bom, há quem goste de vinagre. Eu. E agora? Depois o outro seria uma essência de maracujá, tangerina. Eita! Não é para beber. É pra Pode ser cheirar. qualquer vinagre? Ai, cheiro bom. Pode ser qualquer vinagre, mas preferencialmente o tinto. Esse tem tangerina, não é maracujá, é? Esse eu acho que é tangerina. O que você acha? Maracujá. Sério? Deixa eu ver. Não, é igual. Olha lá. Tangerina. Não é tangerina? Deixa eu ver. Maracujá. Eu acho que é maracujá. Gente, eu tô sentindo cheio de tangerina. Ai, mas são você cheiros pode que são fazer muito todo parecidos. tratamento todo dia, viu? Maracujá, gente, é claro. Gente, o meu tá cheio de tangerina. Laranja, todo mundo errou, é laranja. É. Meu Deus, eu vou marcar uma consulta. Cravo, então. Não, e aí vai pro cravo. Ai, cravo é bom, né? Docinho. Cravo eu gosto. E a ideia é fazer esse treinamento pela manhã e pela tarde. Isso o paciente ele pode fazer em casa. Ah, eu perdi o olfato porque eu peguei isso que eu ia Covid. Ele perguntar. pode começar automaticamente, ele não precisa necessariamente ter um médico orientando ele. Ele pode começar esse treinamento olfatório até ele buscar ajuda médica. E aí o otorrinolaringologista, o médico que for cuidar dele, vai fazer o exame físico, vai olhar dentro do nariz, vai ver se tem alguma alteração. Aí seria a pasta de dente legal. de menta, que é outro cheiro bem característico. Ah, é gostoso fazer isso, eu Muito gostei. E aí, Será? junto com o treinamento, a gente tem que ver se esse paciente tem alguma alteração na mucosa, se ele tem uma sinusite crônica, uma rinite crônica, que das são coisas manhãs. que podem também potencializar essa perda do olfato dele. Qual o trabalho também que você faz direcionado para essa recuperação pós-Covid? Então, Esse além aqui é do uma que a treinamento gente- olfatório, a parte medicamentosa. A gente pode usar corticoides orais, corticoides nasais, tem estudo com vitamina A, com melatonina, com ácido alfa-lipóico. Então, cada paciente ele vai ter sua peculiaridade, a gente vai ter que ver qual que é o melhor tratamento para aquele paciente. Você está acompanhando as novidades aí no Covid, aí, o Ômicron agora? Sim. E aí, o que você tem para dizer pra gente? Opinião Tá todo mundo- opinião pessoal tá minha, todo mundo tá? É assustado, que ainda né? é tudo muito novo. Eu acho que é uma cepa que tem uma virulência muito alta, mas a princípio, pelo que a gente tem observado, com É uma mais letalidade agressivo, né? muito baixa. Então, talvez possa ser o começo de uma estabilização, de um fim de uma pandemia para virar para uma doença mais endêmica. Doutor Alexandre, é o seguinte, não tenho algum desse, nem o Quais outras café, ou a coisas que pode? baunilha, a vanila. O que a gente pode alterar ou não? Tem que ser nessa Pode, de repente ordem? você quer ir numa loja que vende essências características, então essência de jasmim, algum cheiro que a pessoa conhece bem, A reconhece. ideia é porque são cheiros bem distintos aqui. Sim. A ideia é essa, trabalhar os cheiros distintos. Mas é que são cheiros que são Estimular o muito... olfato, né? Então, mas que todo mundo conhece. Entendi. Não adianta- O que você convive, né? Que você Exatamente. convive Não adianta bastante. colocar um cheiro totalmente desconhecido para você, porque você não vai reconhecer, você não vai estimular a tua memória vai olfativa lembrar. e não vai ter conexão. A gente tem que pensar que a gente teve uma desconexão neuronal e durante esse processo de reconexão, a gente vai ter... Ah, então é a memória. A babada é mais embaixo, gente. Memória É tudo olfativa, junto. Ou seja, eu Tudo senti junto, o cheiro é. da minha filha. tudo Olha, junto. Ué, lembrança. Lembranças Todo boas. cheiro traz uma lembrança. pão, bolo, pode sentir o cheiro também. Você lembra, por exemplo, se você sente um cheiro de um bolinho de chuva, remete à sua avó, você lembra coisas do passado. Exatamente. Então tudo é tudo interligado. interligado. Tudo é Casa interligado. antiga também, né? Tem um cheiro de É, vó. tudo interligado. E aí a gente vai reaprender como você teve que... Eu tive que reaprender tudo, Gi. Quando eu tive a trombose, que eu tive 2 AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica no mesmo final de semana. 3 coisas no mesmo final de semana. Então eu fiz uma cirurgia de 17 horas. Dessas 17 horas, eu perdi muita massa cefálica. É por isso que eu tô falando. Então eu perdi e tive que reaprender a andar. Motora, Tive que cognitiva. reaprender a Aquelas andar. entrevistando a levantar- apresentadora. a Como andar. foi, assim, pra você voltar a isso? Mas foi bom também, foi reviver, né? Reaprender. Não, Gi, É uma nova oportunidade. Foi complicado, porque assim, eu tive 87% de chance de óbito. Tiveram que assinar documento, porque poderia entrar na cirurgia e não sair. 87% de óbito. Então, para fazer uma cirurgia dessa, que ficou 17 horas de cirurgia, foi muito difícil, né? Porque abriu a minha cabeça todinha, tirou... E aí, voltar, quando eu consegui passar pela cirurgia, que fiquei bem, vem todo esse processo de Você reaprender. fez tudo isso. Eu, em 18 dias de coma, de UTI, né, e na SEMI, eu perdi 19 quilos. Então, eu desaprendi a andar,
Desaprendi, aprender eu não tudo. sabia o que Tem era fazer andar. Fisioterapia motora. Fisioterapia, motor. Mas você tinha consciência daquilo que você estava reaprendendo? Não sabia nem o que eu era. Por isso que é muito complicado. Quando você entra num processo de coma ou um processo mais grave assim, que muitas pessoas estão passando também com Covid, Sim. você não tem noção que você é. É reaprender tudo. Eu, por exemplo, não sabia mais dirigir. Teve que reaprender Tempos depois, dirigir. Não enxergava nada na minha esquerda. Eu perdi, tive perca da campimetria do lado esquerdo, visual do lado esquerdo. Só que a gente pensa, perdi a visão do lado esquerdo. Quando fala do lado esquerdo, a gente pensa que é do olho esquerdo. Não, é os dois olhos. Campimetria pega os dois olhos do lado esquerdo dos dois. Então, assim, eu não enxergava nada do lado esquerdo. Então, você tive que reaprender todos os movimentos para conseguir até voltar e conseguir com treinamento. Por isso que é muito importante. E esse treinamento, então, é super importante, Para né? todos os pacientes que Muito. tiveram a perda do olfato e do paladar, sem dúvida nenhuma. Quanto mais cedo começar, melhor. Se for que nem você que vai voltar com 2 semanas, talvez o teu voltasse espontâneo, como voltou. Sim, voltou. Mas você vai querer pagar para ver? Eu não vou. Tá tudo interligado, né? Aqui, né? O gosto, o cheiro, enfim. A pessoa pode perder, por exemplo, o olfato e não perder? Pode, ele ainda Ou é pode. estranho? É estranho. Normalmente. Porque tá tudo Sim, ligado porque na aqui, língua né? a gente tem aquela discriminação mais grossa, Sim, salgado, explicativo. doce, azedo, Sim. amargo. Por isso que quando a gente está gripado, a comida não tem gosto, Não tem fica gosto, sonsa, aí porque nada. você perdeu. Aí a gente reclama da sopa da avó, mas vó, não tem gosto de Exatamente. nada essa sopa. E aí, voltando para o olfato, uma coisa que é muito importante, a gente fica muito no cheiro, na comida, mas como eu estava falando no começo, o olfato ele é um sentido de defesa. Quando você abre a tua geladeira, Tá e você vai ruim. comer um peixe, pô, o Peixe tá peixe está ruim. podre. Né? Ou tá pegando fogo, você deixou uma panela queimando, né? Ou o nenê fez um cocô. Você Então, eu vou fala, fazer uma pergunta que cai dentro disso aí. Por exemplo, nós mulheres, com a vaidade, a depilação que faz a depilação e tira esses pelinhos do nariz. Isso, então, não seria... Ai, meu. não tem problema. Ele O problema, não, assim, é mais dentro, né? o pelo ele tem uma função. Porque ele tem a função de proteger, de Gente, eu não tenho filtrar. pelo não no nariz. Não, que tem por dentro, interno. Quando você faz o laser, tira? que tá fazendo o buço, quando você tá fazendo o buço, eles dão aqueles tirinhos de laser. Então, se o pelo, ele é o filtro que vai pro nariz, Sim, o ideal é que você tire o excesso. Entendeu? Né, pra O não que é ficar o excesso? Aquele pelo... Aquele que fica homens. visível. o que fica visível pros Aquele que homens. fica visível, aquele... Eu não tenho excesso. Não, mas é os homens que têm. Geralmente, é Aí, verdade. para o Mas é que os excesso, homens estão porque- tirando também, por isso que eu tô falando. porque Porque ele é o filtro. Ai, é verdade, eu já vi com cera, agora que eu Então, lembrei, o a que tem pessoa que tomar tira. muito cuidado é que, de repente, você pode, igual o pelo de barba encrava ou de depilação encrava, você pode ter encravar um pelo no nariz, vamos falar assim, ter uma doença chamada vestibulite, que seria uma infecção. E aí, essa região da face é chamada de trígono da morte, né? Ela tem uma drenagem muito específica. Se você tem uma infecção, uma espinha nessa região, é uma coisa potencialmente grave. Sim. Então, é bom evitar essa Em manipulação. quanto tempo a gente sabe se a gente vai obter resultados com esse treinamento? Essa resposta eu não consigo te dar. Nem eu, Isso nem não- ninguém. Cada um A é gente- único. A gente tem que ir testando. Tem que ter Mas vai melhorando, de repente você perseverança. consegue perceber começar pelo mais ácido, um cheiro mais forte. E uma coisa interessante, Né? alguns pacientes nesse processo de recuperação, eles têm uma coisa que chama parosmia, que é o distúrbio do olfato. Então você vai sentir o cheiro do teu nenê e você tá com um cheiro esquisito, tá com um cheiro podre, Estão sentindo cheiro de de cigarro, de fezes. fezes. Tem gente que teve Covid, é triste, viu, gente? Mas está sentindo tudo, o tempo todo, 24 horas Gente, que cheio de horror, por fezes. que isso? Por causa desse processo de... É como se fosse Sim. um curto-circuito. Imagina que as coisas estão Dá um tilt. se ligando, Sim, exatamente, gente, só que eu tô estão reclamando ainda em isso. conexão. Então, por isso que a gente tem Que eu que falo, é treinar. todo dia que a gente acorda, tá sentindo cheiro, tá sentindo gosto, tá abrindo os olhos, a gente tem que agradecer, porque é uma máquina funcionando muita Por isso que eu tô coisa. falando, é muita coisa. Extremamente complexa. É extremamente complexo isso. Não é? Então, para funcionar tudo direitinho, a gente precisa ajudar e cuidar direitinho dela. O que mais nós não falamos que é muito importante para quem tem casa no Brasil todo, que tem para ter acesso, para conseguir fazer esse processo 2 vezes por dia, pode começar com 2 vezes, pode fazer 3. Pode. Tem que ter um ritual no horário certo. Não precisa. Se qualquer padronizar de manhã e à noite, Tá legal. Tem que criar regra, tem que ser disciplinado, não pode desistir. Porque se desistir, não vai dar certo. Esse é o olfativo. E o palatativo? A gente melhorando o olfato vai melhorar o Vai paladar. automático, já é? As coisas andam. Isso vai Juntas, ser é conjunto. o que eu falo, tá tudo interligado A aqui. gente anda em conjunto. A gente pode E fazer aí, também? procurar um otorrino, né, para poder ver se tem alguma medicação a mais que a gente pode usar naquele paciente para otimizar o tratamento e ter o melhor resultado. Interessante, eu gostei desse A cheirinho. gente tem memória de paladar também ou só do Tem. olfato? De tudo. De tudo, Um pouquinho né? da vovó, gostinho da comida da minha mãe. Lembra?
Só de você falar A gente isso, consegue não é? reconhecer. Então, mas só você falar isso, lembra essa infância. Gostinho da comida da minha mãe, nossa, era bom. Me lembrou a comida da minha avó. Às vezes você vai em algum restaurante que você come alguma Entendeu? coisa e fala, nossa, isso me remeteu à minha infância, Já né? remeteu à infância. Sim. Isso tudo também ajuda, né? Por Sim, exemplo, a sem pessoa que está dúvida nenhuma. voltando e visitar lugares, sei lá, que fazem parte da história dela, da vida dela, isso também vai ajudar, né? Porque a Sentir o gente tem que cheiro. pensar que, nesse caso, o nosso problema está Vou ver dentro do novamente, nariz. que eu vou- E a Por que a gente- gente está andando para trás, hein? Porque vou passar novamente pelo meu ritual, já que era de manhã e de Ai, o tarde. que eu mais gosto é esse, Nani. A baunilha, Baunilha? né? Eu Fava gosto de de cheiro baunilha. doce. Doce. E lembra Eu, bastante como sou perfume, muito como doce, eu você já falou. gosto mais do... O que te lembra o mel, Nani? Mel, abelha. Ferrão! O ferrão, lembra? Eu lembro do zangão mesmo. Ai, que horror! É, ué. Que doce. Mas bom, né? Você fala, ai, doce. Ai, Sabe o que me gente, lembra? Eu não sou tão doce igual você. Você Me é lembra toda granola, mimosa. gente. Granola. Ai, gente, o melzinho me lembra Me lembra granola, o mel. Não, gente. Me lembra logo correndo de abelha, a abelha agarrando no cabelo. Eu sou mineira, filha. O negócio lá era diferente. Dói As abelhinhas demais, Deus me fofinhas lá, livre. corrida, minha filha. Fofinha? Tem uma corrida a gente corria de abelha também. Aquela barretinha que enrola no Tinha alguém que cabelo. jogava uma pedra no... É, eu Cravo. sempre Ah, que medo. O que, que te sempre um lembra? levado. O que, que te lembra o cravo? Eu nem falar pra ela, o que lembra o Me cravo. lembra docinho, gente, de aniversário. Sim, todo docinho tem cravo, né? Beijinho. Beijinho. Beijinho leva cravo. Então. É, Lembra canjica em Minas Gerais coloca cravo. Canjica. Você faz bem canjica? Eu não faço nada bem de comida, não pensa nada nisso que eu não faço, mas minha cozinheira faz pra você. Doutor Alexandre, seus contatos. Redes sociais, por favor. @Dr Alexandre Colombini. Tem meu Instagram, tem todo dia, tem pauta, eu coloco matérias, eu coloco conteúdo, eu Dicas, explico né? o treinamento, ensino a lavar o nariz com soro. Então tem bastante conteúdo do dia a dia A aí. gente fala de nariz, a gente quer respirar melhor, né? Obrigada. Muito obrigada, viu? viu? Gratidão e parabéns pelo trabalho, agradeço. tá? Obrigado Obrigada mesmo. mesmo. Bora, nega. Vamos embora? Ferrão. Abelha, abelhinha. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Beijo. Bom final de semana.